It's Brawl Talk! Time Controlling Brawl, the second brawler of the Medieval Manor trio. What can we do to celebrate the new brawler? You know, the one who can control time? How about... Calma aí. Quem que são esses caras? Não acha que tá avançado até demais? Tipo assim, o meu público não deve nem saber quem são eles, onde vivem, o que fazem ou o que comem. Essa vai ser a última tentativa. Nada de graça dessa vez. Agora, por favor, vamos começar do começo, de preferência do básico. Vamos estar de novo. Em 3, 2, 1. Seja bem-vindo à aula 1. Conheceremos por completo o Brawl Pass grátis e o pago e ver como eles funcionam os seus preços. Veremos as opções e como elas te ajudam a progredir no passe e a introdução do Brawl Talk. Welcome to Brawl Talk. Como de costume, eu vou dividir em 3 capítulos para falar de cada tópico. E para começar, o primeiro será o Brawl Pass. Eu já dei uma leve base dele na aula 0, porém como a nossa querida Supercell reformulou o passe, eu vou ter que dar uma atualizada nas informações. Vamos devagar. O que é o Brawl Pass? Ele é um sistema de passe de temporada que oferece uma trilha de recompensas como cosméticos e recursos ao longo de 60 patamares, dividida entre uma trilha gratuita na parte de baixo e uma paga na parte de cima para quem usa dinheiro real. O Brawl Pass ele acelera o progresso da sua conta e dá acesso a conteúdos exclusivos, funcionando por meio de missões e fichas. Agora vamos destrinchando cada ponto que eu citei. Trilha paga e gratuita. A faixa de baixo, todos podem ter acesso, independente se gasta dinheiro ou não. A faixa de cima é disponível apenas para quem usa dinheiro real para comprar, seja diretamente no jogo ou comprando pela Supercell Store. Na esquerda temos a skin de destaque da temporada, que só está disponível no pago. E aqui no topo temos o quanto de tempo falta para acabar a temporada. O preço do passe tem 2 versões, o Brawl Pass, o amarelo, e o Brawl Pass Plus. Ambos dão acesso à faixa de cima, com o Plus tendo um tique a mais de coisa. O Brawl Pass sai por R$ 39,90 e o Plus sai por R$ 54,90. É um valor muito salgado para a nossa realidade brasileira e eu espero muito que eles mudem isso. Para avançar nos patamares do passe, basta jogar e completar as missões, que já vou explicar. E conforme você vai fazer essas missões, você vai ganhando fichas para subir nesses patamares. E no final das contas, tudo depende de quanto que você joga. Em relação às recompensas, mesmo se o Brawl Pass é caro ou não, se você fica em dúvida sobre onde gastar o seu dinheiro, definitivamente o passe vai te ajudar muito a evoluir sua conta. Já na parte dos cosméticos fica mais pro gosto pessoal. Vamos aos números. Começando com a parte grátis, ao completar um passe, isso se eles não mudarem de novo, você ganha 12.500 de ouro, 3.000 pontos de poder, 50 gemas, 2.200 vales, 18 Star Drops, 6 Drops caóticos, 2 Mega Caixa, 200 Blings e logo de início uma chave de recurso. E durante um ano você pega esse valor e multiplica por 12. Você come em média no café da manhã quantos pães? 12. No Brawl Pass pago te dá recompensas adicionais como reações, ícone, spray e um título referentes à temporada, e uma chave de recurso, de skin e de brawler. E como já era de se esperar, em recursos você tem 9.500 de ouro, 2.500 pontos de poder e vales, 3.200 blings e 50 gemas. Lembrando que ainda tem a parte gratuita que se acumula, ou seja, temos 12.000 na parte grátis, mais os 9.000, terminando assim com 21.000 de ouro só comprando o Brawl Pass normal. O Brawl Pass Plus, como disse, tem mais adições com 3.000 de ouro. Ah, mas é muito pouco, calma, deixa eu terminar. 1.500 de bling e ponto de poder, 100 gemas, uma chave de cada tipo e 20% de progresso instantâneo. Ao comprar esse passe, você já avança alguns patamares automaticamente. E caso você compre na Supercell Store, esses 20% passa para 30% de progressão instantânea. Se eu comprar o Brawl Pass Plus, seus recursos se acumulam junto com o Brawl Pass normal? E eu te respondo, sim, meu caro. Com os números que eu trouxe, ao somar os 12.500 na parte grátis, mais os 9.500 no Brawl Pass normal e os 3.000 do Plus, você chega na marca de 25.000 de ouro. E se você assistiu a aula 0, já viu que as moedas são muito importantes. Então, sim, meu gafanhoto, vale muito a pena. Claro, desde que isso não te vá fazer falta depois. As suas prioridades financeiras vêm sempre em primeiro lugar. Então, pelo amor de Deus, tenha responsabilidade. Antes de irmos para as missões, tem mais 2 coisas que eu quero comentar. Quando você termina um passe, como bônus, se você juntar 2.800 pontos XP, você pode escolher a sua recompensa. Ela vai ser sorteada aleatoriamente e você decide se você quer resgatar uma recompensa grátis ou por gemas. Na parte da skin, se você arrastar para a direita, terá um cofre. E aqui fica todas as suas chaves
que você acumulou até agora. A chave de recurso serve para você comprar ouro, pontos de poder ou brindes. Chave de Brawler, você pode acumular uma certa quantidade para desbloquear um Brawler de sua preferência. Chave de visual vai na mesma linha, porém só pode comprar skins de temporadas anteriores, aquelas que não atingiram o prazo de um ano, e cada uma custa 2 chaves de visual, que já inclui a skin e suas variações de cor. E skins da temporada atual terão desconto, custando apenas uma chave. E por fim a chave dos... você já entendeu. Agora as missões têm coisas novas e algumas mudanças por aqui, mas vamos nos acalmar e começar desde o início. O que são as missões? Elas possuem objetivos definidos que ao concluir, você ganha ficha de XP, que serve para te ajudar a avançar os patamares do passe. Bom, existem 3 tipos de missões com recompensas diferentes. A primeira delas são as missões diárias. Elas são missões que você tem todos os dias e elas dão 200 fichas cada. E com objetivos eu vou estar mostrando aí na tela. Nas missões sazonais que aparecem diariamente, te dão 500 fichas cada. Mais diferente das diárias, elas te dão um certo tempo para você completar ao longo da temporada. E para o terceiro tipo de missão, são as missões de eventos especiais. Geralmente possuem recompensas do evento e prazo limitado. Os eventos variam bastante de proposta, mas no caso de alguns, como aqueles contra a máquina, os objetivos podem exigir completar 5 ou mais partidas dependendo do evento. E tirando a de evento especial, você ainda pode trocar até 5 missões por semana, e o jogo sorteia uma outra missão aleatória para você. Que merda, hein? Lembra que diz tem coisa nova? Pois então. Além das demais, temos as Mega Missões. Missões em cadeia com 7 etapas por temporada, sendo a última exclusiva do passe. Cada Mega Missão oferece 2 recompensas, uma variável como recursos e a outra com muito XP. E também tem as Missões Ômega, versões prêmio das Mega Missões, com recompensas 2 vezes maiores. Se você não gostar do requisito, dá pra você trocar esse tipo de missão, mas tenha cuidado, ao fazer isso você perde todo o avanço atual. Tá bom. E calma que teve mais mudança. Agora que os XPs estão diretamente vinculados às missões, o XP que você recebia quando terminava a partida foi removido. E os duplicadores de XP agora eles dobram o XP das missões. Além de que agora eles adicionaram muito mais missões, tendo essa tela toda poluída de missões para fazer. Saindo agora do jogo, não tem aquela introdução do vídeo que eu fiz? Então, aquilo dali é um trecho de um Brawl Talk. Um Brawl quê? Pega na minha mãozinha e faz a mesma pergunta junto comigo. O que é o Brawl Talk? E eu te respondo. O Brawl Talk é um grande evento, ou melhor, um vídeo em que a Supercell noticia tudo que vai chegar nas próximas atualizações. E como de costume, as novidades variam, mas sempre chegam novos brawlers, novos jogos, temas de temporada, ambientação temática, evento, entre outras coisas. E todas essas novidades são oficiais e o vídeo é postado no próprio canal do Brawl Stars. E vocês acham mesmo que as informações são jogadas assim, dane-se? Não. Todos os Brawl Talks são apresentados por 2 ou mais pessoas, e cada uma delas tem uma área específica de responsabilidades no jogo. Eu vou começando apresentando um por um, começando pelo Frank. Não esse Frank. Esse Frank. Esse cara é o mais importante e o maior da Supercell, sendo General Manager, ou traduzindo como gerente geral. Se for para resumir, ele é quem dá a decisão final nas discussões da equipe. E se ele aparecer em algum vídeo do Brawl, pode ter certeza que deve ser algo muito importante. E falando de importância, não muito atrás temos os gerentes de comunidade, que são responsáveis por fazer uma ponte entre nós, os jogadores, e a equipe da Supercell. E são eles que você sempre vai ver estampados nos Brawl Talks. Começando com um especial para a nossa comunidade BR, temos o Dani. Sim, o Dani é brasileiro. Aqui é Brasil. Tem mais de 10 anos de experiência na indústria dos jogos e é um cara muito gente boa. E já está no Brawl desde o começo. E a sua primeira aparição foi em 2019. Outro que é muito antigo e esteve desde o lançamento beta e global é o Ryan. Infelizmente o Ryan não aparece mais nos Brawl Talks, tendo se despedido no Brawl Talk do lançamento da Belly, na temporada 6. Mas ainda ele aparece de vez em quando fazendo pequenas aparições. Mas não se preocupe, o motivo da saída dele foi apenas por mudança de cargo na empresa. Hoje em dia ele foi promovido a Head Community, que traduzindo seria como líder de comunidade, e está acima dos Community Managers, e essa área abrange todos os jogos da Supercell. Mas para nós, jogadores antigos, ele só traz nostalgia. No Brawl Talk seguinte, em junho de 2021, após a saída do Ryan, veio a primeira gerente de comunidade. A Paula, antes de ser gerente de comunidade, ela era conhecida pelos seus cosplays nas redes sociais, sendo um dos mais famosos o da Ames e o da Jessie. A Paula também teve que sair para um outro projeto da Supercell. Agora ela é, ou infelizmente era, a gerente de comunidade do Squad Busters. E assim como o Ryan, se aparecer uma oportunidade, eles vão mostrar as caras nos Brawl Talks.
Bom, com o Dani ficando sozinho de novo, foi necessário trazer mais um gerente de comunidade para fazer companhia para ele. E em setembro de 2023, no lugar da Paula veio o Márcio. O Márcio tem mais de 6 anos de experiência em marketing digital e videogames. Já passou pelo Bombit e pelo suporte do Clash Royale. Ele tem experiência em marketing de influenciadores e produção criativa. E isso explica muita coisa. O Márcio ele é perfeccionista e além disso, ele fala português, mas é de Portugal. E se o Dani achou ruim ter um gerente de comunidade, que tal dois? Não muito tempo depois da chegada do Márcio, em abril de 2024, o Drew entrou na equipe, formando um trio para apresentar os Brawl Talks até hoje. Bom, diferente de outros Community Managers, o Drew já estava há 5 anos em outro jogo da Supercell, Clash Royale, e teve um caso inverso. Ao invés de sair do Brawl e ir para um outro projeto, ele saiu de um projeto e veio para o Brawl. Atualmente são esses 3 que apresentam os Brawl Talks hoje em dia, trazendo muita palhaçada, entretenimento e informações para nós da comunidade. E foi isso. Se você chegou até aqui, agora você entende melhor como o passe, as missões e até o próprio Brawl Talk funcionam. Essa aula faz parte de uma série e a playlist está aí para quem quiser acompanhar desde o começo. Muito obrigado pela sua visualização. Eu sou o GLLBS, pegue seu ticket, entre no Star Park e sorria, pois você está sempre sendo filmado.